Linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Já estamos chegando aqui no canteiro da obra, onde nós estamos realizando a construção do nosso templo, da nossa querida grande loja. Meus queridos, quero dar início aqui esse vídeo de hoje, agradecendo aí aos irmãos, aos amigos que estão fazendo suas doações para que possamos realizar a construção do nosso templo. Quero agradecer aqui a Luz do Oriente, né, representações, que doou para nós outros 3 sacas de cimento, né, já foi uma ajuda grande. Ao Tauan Lavacar, que doou aí 3 metros de brita. Não sei se vocês estão dando para ver ali, ó, lá está ali, né. Aí teve também um irmão anônimo, né, que doou uma carrada de areia grossa, ó, né. Então as coisas estão acontecendo. Devagarzinho nós vamos construir o nosso templo. Mas o vídeo de hoje é bastante interessante. Eu cheguei em casa e comecei a dar uma lida nos landmarks. Enquanto mais você estuda maçonaria, meus irmãos, mais você se surpreende o quanto a maçonaria hoje do século 21, nessa era cosmonáutica, ela se afasta do que consiste de fato a essência maçônica mediante a sua tradição iniciática. Eu fico surpreendido. Eu não sei se só eu que vejo essas coisas, até porque quando eu leio um texto ou quando eu faço uma leitura um tanto desprendido, né, de forma hermenêutica e de forma exegese, até porque por eu ser filósofo, e aí sempre eu tento entrar numa questão das entrelinhas, né, do que consiste de fato o que o autor quer mostrar para nós outros. E aí eu me deparei com 2 landmarks interessantes, que eu sempre bato aqui na tecla, o 14º landmark, que consiste que todo maçom ele tem direito a assento em uma loja maçônica. Vocês estão cansados de me ver falando sobre isso, né? Ou seja, todo maçom ele tem direito a tomar assento em uma loja maçônica, né? Regular, constituída, aceita e tradicional. E o outro landmark que chamou minha atenção é que diz que o maçom que não esteja filiado, ou seja, esteja ativo em uma loja maçônica, ele comete uma infração, ou seja, ele comete um ato infracionário maçônico. Ou seja, todo maçom ele deve estar filiado em uma loja. E não fala de maçons adormecidos, não fala de maçons inativos, né? Não fala de maçons ativos. Ele chama a nossa atenção para que todo maçom ele esteja filiado em uma loja. Se ele não estiver filiado em uma loja, ele já comete uma infração maçônica. Ou seja, o landmark clama que todo maçom esteja ativo. Aí você fica, Cosmo, pensando, meditando em relação a esse landmark. E aí, como manter o maçom ativo, né? Como manter o maçom ativo? Segundo as instituições hoje maçônicas, o maçom, para estar ativo, ele deve está cumprindo algumas obrigações pecuniárias, ou seja, sua presença, claro, e as suas mensalidades, né? Maçom que não paga, deixa de pagar suas mensalidades durante 3 meses na maçonaria institucional, né, Grande Loja, Grande Oriente, até as potências que estão surgindo e que já existe, reza nessa mesma cartilha. E o maçom que deixa de pagar durante 3 meses suas mensalidades, logo ele é chamado, ele é comunicado por meio da sua tesouraria a sua inadimplência. E aí ele recebe uma advertência por escrita ou verbal para que ele venha cumprir as suas obrigações, com a advertência de que ele vai perder as suas atividades, ou seja, ele vai não
não vai ser mais permitido ele reunir com seus irmãos, né? Então, aí nasce a pergunta, peraí, quando o irmão, ele deixa de pagar, nós temos que nos colocar no lugar desse irmão. Será que ele deixou de pagar por uma simples, digamos assim, um desejo de sua pessoa, que ele não quis pagar mesmo, tá nem aí para as mensalidades, não quer contribuir com a sua loja, com a sua potência? Ou foi um motivo que ele passou por citações financeiras, né? Ou seja, não consegue mais pagar suas mensalidades, e a tesouraria e os demais irmãos não procuram saber e logo entra com processo administrativo em relação a esse irmão inadimplente. Então, quem está errado? Quem força a inatividade desse irmão? Seria a loja ou seria o próprio irmão? Diz o Landmark que se esse irmão não ficar ativo, ou seja, não ficar afiliado a uma loja maçônica, ele comete uma infração. Mas será que ele faz isso por um termo totalmente voluntário, ou seja, ele quer ficar inativo? Ou é a loja que força a sua inatividade, fazendo com que o irmão cometa uma infração maçônica? Então eu não vejo muita coerência nesse sentido de que o Landmark diz uma coisa e as lojas tratam o irmão de uma outra forma. Então, como manter, né? Vem a pergunta, como manter esse irmão sempre ativo, já que a instituição requer dele uma obrigação peculiar? E aí você estudando os Landmark não fala de maneira nenhuma de que o irmão tem que pagar para estar ativo. Não existe isso nos Landmark, não existe isso na tradição maçônica, né? Não existe. Eu procurei na tradição maçônica, né? Até porque os próprios Landmark diz que essas questões peculiares, ou seja, de pagamentos de mensalidades, carta constitutiva, você pagar, a loja pagar para manter uma carta constitutiva da potência, é algo totalmente contemporâneo, foi algo aplicado, foi algo inventado pela maçonaria especulativa. Não havia na maçonaria que antecede a especulação, ou seja, e na própria especulação, no seu início, não havia, é uma coisa totalmente contemporânea. Eu boto aí, digamos aí 100 anos, 120 anos, né? Não foi algo que veio do princípio da maçonaria, ou seja, da especulação maçônica, da Grande Loja Unida da Inglaterra, ou de outras potências também, não aplicava esse sistema de que o maçom, para manter a sua atividade, ele tinha que pagar. Será que hoje a gente pode transformar ou mudar essa matéria? Será que a gente pode fazer isso? Sim, a gente aqui da Grande Loja, a gente está encontrando um meio para que o maçom ele não perca as suas atividades, ele não perca, de fato, ele não cometa uma infração maçônica, ele não se permita ficar inativo, porque, segundo nós outros, uma vez iniciado, sempre iniciado, não é verdade? Não existe desiniciação. A partir do momento que você se torna um maçom, você passou pelo processo iniciático, você foi ortogado a maçom, foi concedido você o direito de ser maçom por meio da iniciação maçônica, então você é maçom para sempre. Aí a maçonaria especulativa traz para si essa questão de maçons regulares e maçons irregulares, ou seja, nós usamos o maçom ativo e o maçom inativo, né? O maçom que não esteja ativo, ele está cometendo uma infração maçônica segundo os Landmark. O que a gente aqui está trabalhando, né, para que os nossos maçons, os nossos irmãos da nossa grande loja, eles nunca vão perder o seu direito, ou seja, o direito de tomar assento em uma loja maçônica, porque é um direito dele. Segundo o 14º Landmark, é um direito do maçom tomar assento em uma loja maçônica. E como a gente vai tentar resolver essa matéria para o maçom nunca se tornar um maçom inativo?
para que ele sempre possa estar afiliado em uma loja maçônica? Ora, a gente vai seguir os landmarks. A gente vai trabalhar dentro da matéria do que consiste o landmark. A gente não vai permitir, a gente não vai criar, não vai fazer que o maçom seja forçado a se tornar um maçom inativo. Ele vai se tornar um maçom inativo por sua própria voluntariedade. Ou seja, não vai ser porque ele vai deixar de pagar suas mensalidades. Não vai ser porque ele vai deixar de pagar suas mensalidades que ele vai deixar de ter filiação em uma das nossas lojas. Mas já aí, dentro da temática da instituição, se o maçom deixa de pagar as mensalidades, ele perde o direito de frequentar uma loja. Então a maçonaria institucional, ela vende para ti certos direitos, né? Que se você pagando, você tem direito a assento. Mas esquece que é um direito do maçom tomar assento. Não diz que ele tem que pagar para tomar assento. É um direito dele. Agora, o que nós vamos trabalhar aqui na grande loja? O maçom que não cumprir as suas obrigações pecuniárias, ele vai perder o direito das benesses da instituição. Ou seja, o maçom da instituição Grande Oriente do Brasil, quando ele paga, ele tem dois direitos, né? Mais ou menos uns... Deixa eu ver aqui se eu me lembro. Ele tem direito de votar, ele tem direito de ser votado, ele tem direito de receber o seu pecúlio após a morte. Ele não, a pessoa que ele credenciou, ou seja, que ele autorizou para receber o seu pecúlio após a morte, né? Que mais? Ele tem direito de frequentar a loja, de frequentar as lojas, né? Qual é outro direito do maçom? Deixa eu ver se eu me lembro aqui, gente. É muita... praticamente esses três direitos: de frequentar a loja, votar, ser votado e ter direito ao pecúlio. Se tem mais alguns direitos aí, vocês me atualizam, porque vocês sabem que eu faço os meus vídeos ao vivo, né? E eu não dei uma leitura no RGF do Grande Oriente, nem do RG, para me atualizar. Mas é praticamente esses três direitos do maçom. De visitação, né? Mais um, né? Visitar as outras lojas da federação ou da jurisdição, né? São praticamente poucos direitos que o maçom tem. E nós aqui da grande loja, nós vamos voltar à tradição maçônica. Ou seja, o maçom que não pagar suas mensalidades, ele vai perder, digamos, as benesses que consiste a instituição. Por exemplo, se a instituição trabalha dentro de um pecúlio maçônico, o maçom que não pagar, ele vai perder esse pecúlio. Mas ele não vai perder o direito dele de tomar assento. Ora, hoje a gente vive numa era cosmonáutica, uma rede de... Ou seja, temos a internet, tem um computador. Ou seja, a partir do momento que o irmão deixa de pagar, automaticamente ele sai. Ou seja, o seu pecúlio fica inativo até ele voltar a depositar. Ou seja, né? Não ele perder definitivamente, fica ali guardado como fosse um depósito bancário, uma poupança, né? Eu acho muito desumano, eu acho antifraterno. O cara contribuiu durante 40 anos da vida dele, né? Ele contribuiu durante 40 anos, né? Ininterruptamente, ou seja, ele nunca deixou de pagar. A partir do momento que ele não paga mais, aqueles 40 anos que ele pagou para receber pós-morte o pecúlio dele, ele perde. Eu acho isso altamente injusto. Então aquele irmão que deixou de pagar, aquele dinheiro que ele vem contribuindo fica lá, inativo. Aliás, fica lá. No dia que ele retornar, ativa automaticamente. Mas o direito dele tomar assento na loja não vai ser tirado dele. Não vai ser tirado dele. Ele perde simplesmente essa benese. Vamos supor que a gente tenha outros projetos, projetos relacionados ao maçom, né? Ele vai perder, digamos, o direito de votar, o direito de ser votado, mas eu acho que vocês estão me entendendo, mas o direito de tomar assento em uma loja maçônica é um direito pétrico, é um direito do landmark, o que consiste a ele.
ele vai perder, pronto, estou sendo bastante direto, ele vai perder o direito às benesses, né, da instituição. Ele vai perder esse direito. Mas o direito de tomar assento em uma loja, ele nunca vai perder, porque é um direito dele. Foi um direito concedido a ele por meio da iniciação e segundo os landmarks, que nunca vai mudar, nunca vai ser mexido e etc, né? Então não tem por que o maçom ficar inativo. Ah, o maçom passou 3 meses sem ir à loja, né? O maçom passou 3 meses sem ir à loja. Segundo hoje as instituições, esse maçom também se torna um maçom inativo, por ele passar os 3 meses sem ir à loja. Mas se nós analisarmos, não é a questão da inatividade do maçom, de não frequentar, é sim de ele falhar com as suas mensalidades. Porque a gente sabe, eu me incluo, nós do Grande Oriente do Brasil, nós da Grande Loja, sabemos que muitos irmãos passam muito tempo sem ir à loja, mas a loja fica pagando, ou o próprio irmão fica pagando suas mensalidades. Então na instituição é muito mais valorizado a mensalidade dele do que a sua presença. Eu digo por experiência própria. Tem irmãos que deixam de frequentar a loja durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ficam pagando as suas mensalidades e a loja respeita um artigo da lei, mas desrespeita o outro. Então eu não vejo coerência nessa temática. Eu não vejo. Ou respeita um, ou respeita os dois, ou não respeita nenhum. Entende? Então é mais ou menos assim. Você que é do Grande Oriente, você que é da Grande Loja, você de qualquer potência sabe do que eu estou falando. Na verdade, é muito mais importante a mensalidade do irmão, porque a potência está interessada mais no teu dinheiro do que na tua presença. Isso é fato. Então, muitas vezes o irmão, ele passa 4 meses, 5 meses, mas fica ali mandando sua mensalidade, fica pagando, ele está ativo, ele é considerado uma ação regular. Nós aqui vamos fazer um trocadilho. O maçom, ele vai ter direito porque é um direito dele. Ele pode passar 1 ano, 2 anos sem frequentar. Mas, a partir do momento que ele quiser voltar às atividades maçônicas, automaticamente os seus direitos serão novamente ativados. Ou seja, para nós outros, dentro da minha visão de maçonaria, de convivência orgânica, um maçom jamais se tornará um maçom inativo. A não ser que ele use da sua prerrogativa de homem livre e de bons costumes e comunique à loja, né, por escrito ou falado, que de fato quer se desfiliar totalmente e vai cometer um ato infracionário, que é um maçom que não esteja afiliado a nenhuma loja maçônica. Aí então fica a critério dele, como um homem livre e como um homem que tenha uma consciência de liberdade e etc. Mas nós da maçonaria Grande Loja do Estado de Ceará não iremos usar essa matéria de fazer com que o irmão se sacrifique, se esforce para manter uma atividade maçônica. Acho que fui bem claro, né, nessa matéria. Espero ter ajudado você. Te amo sem te conhecer.